Em primeiro lugar, hoje eu recebi do Tesouro, acabei de receber, o dado de fechamento dos precatórios, que é um tema que está recorrentemente na imprensa, em função da data limite de 2027, quando o estoque acumulado do governo passado teria que ser pago. E a boa notícia é que as decisões transitadas em julgado, as sentenças, teve um volume muito menor do que o que era esperado. Esperava-se alguma coisa em torno de 20, 30 bilhões de estoques acumulados até 2027. E a nossa estimativa, né, é que isso deve cair para menos de 10, possivelmente alguma coisa em torno de 7 bilhões. Então isso faz crer que houve uma espécie de bolha ali de condenações em virtude de decisões da Justiça, mas tudo concorre para que o patamar de precatórios volte para uma trajetória razoavelmente administrável. Então nós vamos nos debruçar agora sobre os números. Eu estava esperando isso, né, conforme eu já havia dito, né, que diante das perguntas, o que vocês vão fazer com os precatórios, eu falava, eu preciso esperar julho, fechamento de julho, para verificar se o valor dos precatórios dos 12 meses, né, vai aumentar, vai se manter no patamar elevado que estava ou vai diminuir, até para que a área econômica consiga se debruçar sobre esse tema e dê uma solução para ele. É uma herança ruim do governo anterior, primeira vez que na história que eu tenho a lembrança que a União deixa de honrar seus compromissos. Isso aconteceu com a PEC dos precatórios do ano passado, e eu penso que tudo caminhando como nós estamos prevendo, nós vamos ter uma solução, não vamos deixar essa bomba para o governo que vem, qualquer que seja a partir de 2027. Queria também, sobre isso, se alguém tiver alguma pergunta. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: ontem teve uma turbulência no mercado americano de títulos, né, nós acompanhamos aí, que teve reflexos em vários países, não só no Brasil, mas México, África do Sul, todo mundo sofreu o abalo da colocação de um volume expressivo de títulos americanos no longo prazo. E isso gerou uma pequena turbulência ontem, e que, na minha opinião, indevidamente, foi atribuída à decisão correta que o Banco Central tomou de cortar 50 pontos a taxa de juros, que é a mais alta do mundo, e continua sendo a mais alta do mundo. Então eu queria dizer o seguinte: olha, vamos ter um pouco de cautela nas análises, porque hoje o dólar que subiu 2% já caiu 1%, né? E às vezes a gente se deixa levar por um dia de turbulência. Está acontecendo a mesma coisa com o preço de petróleo. Toda vez que a Arábia Saudita corta a produção, o preço sofre uma oscilação. E aí as pessoas começam a especular sobre se a Petrobras vai aumentar o preço em virtude do aumento de uma semana que o petróleo teve, e não deixa os preços do petróleo acomodarem. E quando você corta 1 milhão de barris por dia a produção de petróleo, isso afeta uma semana o preço. Depois, dali uma semana, o mercado volta a acomodar. E a Petrobras não pode mais, como fez no passado, tomar decisões com base na volatilidade do mercado. Um dos compromissos desse governo é não se deixar levar pela volatilidade de curto prazo e fazer as projeções de preço dos combustíveis no Brasil à luz daquilo que é concreto, daquilo que é real, e não do que é meramente especulativo. Então eu tenho falado diariamente com o presidente da Petrobras. O governo não, Fazenda sobretudo, não tem ingerência nenhuma sobre a política de preço da Petrobras. É uma empresa autônoma que tem a sua governança interna, mas eu acompanho dia a dia a evolução disso, porque isso tem impacto na política econômica. E muitas vezes se vincula a questão do lucro da empresa com a questão do preço internacional. Peguem
levem em consideração a rentabilidade das outras petroleiras, por exemplo. Uma série de coisas precisam ser vistas. Uma realidade é a realidade do ano anterior, que você teve uma guerra, você teve uma mudança consistente do patamar dos preços internacionais. Outra é uma situação atual em que os juros estão altos, o preço da commodity com tendência de baixa e, às vezes, uma ação de um grande produtor, como é o caso da Arábia Saudita, para tentar arrefecer uma tendência que tem sido constante desde que os juros passaram a se elevar no mundo inteiro, em particular na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente precisa ter um pouco de cautela, porque às vezes a gente passa para a opinião pública uma turbulência que é externa, que vai se acomodar, como se fosse uma coisa estrutural que está sendo acompanhada pelo governo federal, pela área econômica, pelo Ministério da Fazenda, diariamente. Então não é que não possa acontecer algo, não pode acontecer. Então, nós temos que ter talvez um pouco mais de cautela em prever as consequências de uma turbulência de uma semana na política econômica que vai manter o seu rumo. Então eu queria aqui elogiar mais uma vez a decisão do Copom. Vocês estão observando os indicadores de arrecadação. Hoje mesmo saiu uma notícia da queda de arrecadação aqui no estado de São Paulo, muito grande, uma queda expressiva. Isso está acontecendo com prefeitos e governadores do país inteiro, não é só São Paulo. Isso está acontecendo no governo federal e nós temos que ter cautela. Nós não podemos minar as condições de retomada no curto prazo da atividade econômica, com sustentabilidade, né? Com as medidas que vão ser mandadas para o Congresso, com o empenho que as duas casas estão tendo no sentido de dar sustentação para uma política de equilíbrio, né, de busca de sustentabilidade, mas isso tudo se combina de forma virtuosa. Então, só estou querendo aqui passar a ideia de que, primeiro, nós não podemos nos deixar levar por movimentos especulativos no exterior em relação ao preço de commodity e comportamento de taxa de juros, a não ser quando esse movimento é consistente e estrutural, né? Sobretudo usar isso de argumento para criticar a correta decisão que o Banco Central tomou essa semana, que do meu ponto de vista tem que ser, à luz de tudo que eu recolho de informações sobre atividade econômica, arrecadação no país inteiro, vai na direção correta de harmonizar a política fiscal com a política monetária. Ministro, o senhor falou sobre a decisão correta do Banco Central de corte de 0,5% na taxa básica de juros. O senhor acredita que na próxima reunião já possa haver uma redução para 0,75% e o senhor esperava que o presidente do Banco Central votasse a favor do corte de 0,5%? Olha, se você acompanhar as minhas declarações nos dias que antecederam a reunião do Copom, sempre manifestei mais do que o desejo, né? Expressei as condições técnicas que estavam dadas para um corte de 0,5%. Né? Eu imaginava que um corte de 25% poderia até ocorrer em maio, em junho, mas dado que não houve nenhum corte no primeiro semestre e a inflação já estava demonstrando sinais de arrefecimento muito além das projeções da pesquisa Focus, na verdade, a Secretaria de Política Econômica estava com os indicadores mais calibrados do que a pesquisa Focus, e eu tenho que me enfiar nos técnicos do Tesouro Nacional e da Secretaria de Política Econômica. Eu estava convencido de que pela atividade econômica, pela queda de arrecadação, por tudo que eu estava ouvindo dos empresários, setor produtivo, indústria, varejo, que havia espaço para corte. Os dados de arrecadação hoje de São Paulo dão demonstração de que esse corte já podia até ter acontecido. Agora, eu esperava que o início do corte fosse meio. Agora, o comunicado dessa semana deixa mais ou menos claro que tudo mais constante, o passo do corte será meio. Agora, muita coisa pode mudar para melhor até o final do ano. Mas você esperava que o Campos Neto fosse votar com aquilo e por ali, com isso? Olha, todas as conversas que eu tenho com o Campos Neto são sempre sobre economia.
nunca discuto outra coisa que não seja economia. E nós trocamos as informações. Né? Eu passo os dados para ele, ele passa os dados para mim, e a gente sempre está trocando impressões. Então, sim, eu não sabia quem ia dar o voto de Minerva, se ia ter voto de Minerva. Eu queria que fosse 6-3, queria que fosse 9-0, né? Mas foi 5-4. Quem sabe a próxima seja um placar mais folgado. Agora, o que eu sempre disse é o seguinte, tem espaço e ele precisa vir. O corte precisa vir. Porque, de fato, o que estava acontecendo é que a economia estava desacelerando muito e está desacelerando. Está aí os indicadores de arrecadação. Já não é o governo federal que está divulgando, são os estados. Os municípios estão vivendo o mesmo drama. E nós precisamos saber harmonizar para que possamos obter o melhor resultado para a economia. Inflação baixa sem sacrificar a sociedade, sem sacrificar emprego, crescimento, mas controlando a inflação. Ninguém é contra isso. Mas isso tem uma arte, né, ao fazer isso. Desculpa. Agora, voltando um pouquinho à questão da Petrobras, então, só para entender, na sua visão, a política de preços não foi preponderante para a queda de lucro que a gente teve no resultado do o dólar caiu mais de 10% desde que nós assumimos o governo. Isso faz parte da política de preço. O dólar ter caído para ontem, porque subiu para 4,92, ou seja, um ano atrás o dólar quase bater R$6. Hoje o dólar está menos que 5. Ontem, por causa da colocação de títulos no mercado americano, subiu para 4,92, já todo mundo entrou em desespero, hoje já está 4,85. Nós não podemos nos fiar numa coisa de um dia ou dois. Essas coisas vão acontecer, a economia internacional está ainda muito instável, nós não precisamos importar a instabilidade da economia internacional para cá. Quando tiver alguma coisa estrutural, nós vamos ter que dar uma resposta. E estamos dando. Agora nós precisamos ter cautela. Nós não queremos atrair a volatilidade, né, do juro, dos preços internacionais de commodities, importar isso, vamos avaliar se aquilo é consistente, se aquilo é permanente, se aquilo é estrutural, para tomar uma decisão. O que eu estou dizendo é que isso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ministro, o governo teme, de alguma forma, que essa turbulência externa que o senhor acabou de citar possa inibir essa projeção de tendência de queda da taxa de juros? Eu acredito que todo mundo estava esperando o Fed se manifestar de forma mais peremptória sobre quais são as suas pretensões. Eu penso que as coisas estão mais calmas fora a partir do momento que o comunicado deixa claro, né, que talvez eles tenham batido ali no teto, né, com a última decisão, que pode mudar, mas no momento é assim que o mundo está lendo o comportamento das taxas internacionais. E assim como o Brasil foi, até porque estava com uma taxa de 2% de Selic, né, subiu rapidamente porque a inflação, com a perda de controle sobre o câmbio, a inflação cresceu muito, né, agora você pode... Você não vai se comparar, sabe? Por que tu não cortou 100 pontos como o Chile fez? Porque as condições brasileiras permitem um outro passo. Né? De repente nós continuamos aprovando as medidas no Congresso e essa realidade muda para melhor. Então, o que, na minha opinião, o Banco Central deixou claro é o seguinte: nós vamos começar com esse passo e vamos aguardar a evolução, né, dos desdobramentos do que está sendo tratado no Judiciário e no Legislativo. Ministro, algumas pessoas no mercado têm falado que se fosse 0,25, para efeito de ancoragem de expectativas, 0,25 seria melhor. Eu queria saber do senhor o seguinte, na sua avaliação, o que pesa mais para ancorar expectativas? É o ritmo de corte da Selic ou a aprovação de arcabouço e tributário no Senado? Eu sou um pouco mais fundamentalista do que as pessoas em geral são. Né? Eu olho para a expectativa, mas eu olho também para os fundamentos da economia.
Eu olho para o que está acontecendo na economia real, concretamente. Como é que está a atividade econômica, como é que está o crédito, como é que está a arrecadação, como é que está... Eu olho para esses fundamentos também. Então, as expectativas são importantes, são parte do trabalho da equipe econômica avaliar a consistência delas. Mas eu olho também para as apostas que são feitas, e não para as opiniões apenas. Por mais consistentes que elas sejam, é diferente você emitir uma opinião. Agora, se não fosse consistente 50 pontos, você não teria 5 votos no Copom. A gente está, desde janeiro, dizendo que o Copom é técnico. E agora que ele votou por 50 pontos, deixou de ser? Não faz muito sentido isso. No Tesouro está cheio de técnico lá. Tão bons quanto do Banco Central, tão bons quanto do mercado. E todo mundo salientando que era possível um corte de 50. Aí acontece uma turbulência no mercado americano, vão contestar a correta decisão do nosso Banco Central? Ministro, E não faz sentido isso, é isso que eu estou querendo dizer. O Copom tirou ali a sinalização mais concreta do risco fiscal, mas a gente não tem uma data ainda para voltar ao arcabouço. Quem entende a história acredita que a gente vai voltar ao arcabouço até 31 de agosto, quando precisa entregar o LDO, ou como é que está essa parte? Não, o Copom sempre deixou claro que está acompanhando a questão fiscal. E não vai deixar de acompanhar porque é o trabalho do Copom. O tom mudou, né? O tom mudou porque já passou na Câmara e do Senado. Então, vamos dizer que a parte mais difícil, que era substituir o teto de gasto, que ruiu. Porque o teto de gasto não foi substituído, ele ruiu antes de ser substituído. Ele ruiu e agora está sendo colocado uma coisa no lugar com amplo apoio de todas as forças do Congresso Nacional. Ninguém fez por medida provisória, nem por decreto, nem por nada. Foi feito de comum acordo com o Congresso Nacional, até porque se trata de uma lei complementar que foi amplamente votada e elogiada no mundo inteiro. A FMI elogiou. Ninguém mais insuspeito do que a FMI para elogiar o marco fiscal. Né? Então, com base nisso, esse assunto do marco fiscal, ele perdeu um pouco a visibilidade que ele tinha. Mas eu sou o primeiro a dizer, o nosso desafio fiscal, ele está dado. Nós temos que aprovar um orçamento com as medidas complementares que vão garantir o resultado primário almejado. Eu nunca tirei da frente esse objetivo e nunca deixei eu próprio de me manifestar a respeito disso. Ministro, falando disso, Sempre elogiei os avanços, mas não tem campeonato ganho. Nós temos que trabalhar muito para que nós possamos chegar ao final do ano com um cenário melhor. Estou dando uma notícia hoje para vocês que é ótima. Nós não sabíamos quanto ia vir de precatório. Né? Nós pegamos uma situação totalmente desorganizada. Ele está convergindo para o valor do teto estabelecido na emenda constitucional dos precatórios. Se ele convergir, significa que nós vamos ter um estoque para resolver, mas o fluxo terá sido resolvido. Se a gente delimitar um estoque mais baixo do que se imaginava, a gente consegue equacionar esse estoque. Se o fluxo estiver resolvido, não vai ter uma bomba para o governo seguinte, seja de quem for. Então, aquilo que nós herdamos, nós não vamos legar para ninguém. Nós vamos equacionar antes de 2027. Isso é importante para o Banco Central. O Banco Central, na análise fiscal, que certamente fará, vai ter que levar em consideração que esta bomba, que podia explodir em 2027, talvez não exista mais até lá. Ministro, Isso terá sido importante. Você tem falado bastante de turbulência, expectativa, em várias medidas. Eu queria entender para a população que está assistindo, quando, como que de fato ela vai sentir essa redução de 0,5%, de que forma isso vai cair para a dona de casa, para o trabalhador que está pagando caro a alimentação, que está pagando caro o empréstimo, que muitas vezes não consegue nem pagar, a ponto do governo tentar uma negociação aí com os bancos. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, para que elas entendessem. Quando, de fato, elas vão entender que tudo isso que vocês estão falando aqui, né, com esses termos, que é bom, que é positivo, mas quando que ela vai sentir de fato isso? Olha, o Banco do Brasil acabou de anunciar a redução de taxa. O consignado já caiu um pouco esse ano, vai poder cair mais ao longo do ano, se as taxas continuarem
caindo ao longo dos das próximas reuniões do Banco Central. Os empresários vão voltar ao mercado de capitais, que estava completamente paralisado no primeiro semestre. O mercado de capitais significa investimento. Ninguém vai emitir debênture e ação se não for para investir. Isso depois vai passar por um reaquecimento. Mas a situação hoje é muito melhor do que a que foi herdada do ano passado para cá. Todos os indicadores. Inclusive o mundo está percebendo isso. E as pessoas, eu sempre faço sempre pergunto para as pessoas à minha volta como é que está o preço do arroz, como é que está o preço do óleo, né? Quanto é que está o preço do café. Eu sempre pergunto como é que estão o preço da carne, e as pessoas me relatam que a situação mudou, o preço do combustível, que a situação mudou para melhor. Então já há uma pequena melhora, ainda muito insuficiente, perto dos prejuízos que a população sofreu ao longo dos anos, a começar pelo congelamento do salário mínimo, congelamento da tabela do imposto de renda, várias outras maldades que foram feitas cortando gastos sociais, só da saúde cortaram 40 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, o pessoal fala, você perguntar para o brasileiro hoje, qual é o maior problema do Brasil hoje, uma boa parte vai dizer, a saúde pública. Pós-pandemia, muitos procedimentos acumulados. O ano que vem nós vamos repor toda a perda que a saúde sofreu no orçamento do ano que vem. Toda a perda que o teto de gastos impôs na área mais delicada em virtude da pandemia vai ser superado com o orçamento do ano que vem, com o novo arcabouço fiscal. E, ministro, falando do ano que vem, vai ser possível zerar o déficit para o ano que vem? E isso não vai acabar reduzindo demais os investimentos do governo? Não. Nós vamos mandar um orçamento equilibrado, mas garantindo o arcabouço fiscal, que prevê um mínimo de 0,6% do PIB de investimento federal, que é o que vai ser anunciado dia 11 de agosto com o PAC. Tá bom? Mas ele manter de zerar os déficits para o ano que vem? O orçamento vai equilibrado. Como vai ter PAC sem o arcabouço aprovado? Como vai ser? Como que vai ter PAC, a apresentação do PAC e das despesas do programa sem o arcabouço aprovado? Então, está marcado para o dia 11, né? Para o dia 11. E eu falei anteontem, né? Anteontem com o Arthur Lira, perguntei se havia qualquer condicionamento em voltar ao arcabouço, vai aguardar, saiu na notícia, né, de que ele poderia querer aguardar a reforma do ministerial, se fosse ocorrer, e ele falou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ele sempre separou marco fiscal e reforma tributária das negociações com o governo. Sempre enfatizou isso e relembrou o compromisso dele de separar as coisas. Marco fiscal, reforma tributária, nas palavras dele, é uma questão de Estado, não é questão de governo. Para os líderes ele disse outra coisa, né? Para os líderes ele disse que aguardava ainda a reforma ministerial. Mas eu perguntei para ele depois que ele falou com os líderes. Ele pediu para comunicar a vocês o que eu estou comunicando, que eu jamais ia inventar uma história dessa. Ministro, o presidente o senhor projetou, ainda no mandato de Roberto Campos Neto, que ele teria tempo para pelo menos 10 reduções de meio ponto na taxa de juros. Só faltam 9, é isso? Olha, é curioso o seguinte, eu estou elogiando aqui a decisão do Banco Central. A notícia é essa, porque passei o primeiro semestre lembrando que a desaceleração da economia ia ter implicações fortes na receita de Estado, município e do governo federal. E agora, vendo os ataques pontuais que a decisão está sofrendo, possivelmente por parte de quem perdeu a aposta dessa semana, eu estou dizendo, a decisão está corretíssima. Basta ver os indicadores hoje. Veja como a economia brasileira está reagindo. E ela está correta, e a direção está correta. E se nós tivermos mais boas notícias no segundo semestre, nós vamos poder rediscuti-la para melhor. Cortes maiores. É isso que nós vamos ter que trabalhar por isso. E nós estamos dispostos a continuar trabalhando para que a população possa ter crescimento, emprego, sem inflação. É o que nós queremos. Todo mundo quer a mesma coisa. O senhor se deu algum presente para comemorar essa redução? Uma noite de sono. Obrigado, gente. Vamos lá, gente. Obrigado, valeu.